Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma EBD Online, com muito prazer, confiando na graça de Deus. Estamos aqui para comentar mais uma lição abençoada. Esta lição aqui, que é a lição do nosso quarto trimestre do ano de 2025. O tema desta lição, desse trimestre, obviamente, é Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Que maravilha! E hoje, nessa feita, nós estaremos estudando a lição de número 2. Então, a lição de número 2 tem o tema O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Esta lição ela está baseada justamente no Salmo de número 139, do verso 1 ao verso 4 e do verso 13 ao verso 18. A verdade prática da lição diz assim: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. O texto áureo da nossa lição vai tratar sobre o livro de Salmos, obviamente, é extraído aqui do texto bíblico em classe. É o Salmo 139 e o verso 14, que diz o seguinte: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão assombroso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus. Então esta lição vai tratar sobre essa questão do corpo humano como obra das mãos de Deus, uma obra maravilhosa da criação divina. Sabemos que o ser humano, ele é a coroa da criação. Deus criou o homem para dominar sobre tudo aquilo que Deus havia formado e criado. E para criar este ser humano, Deus usou o pó da terra. Deus usou um elemento, uma matéria-prima, e aprove a Deus usar o pó da terra. Veja uma coisa aqui que o comentarista fala, que eu achei muito interessante, né? Está falando aqui justamente sobre essa questão da palavra homem, no hebraico, que é Adam, e pó da terra, Adamá. Então, interessante que o homem veio justamente desse pó da terra. Olha o que ele diz aqui: uma estrutura magnífica composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. De fato, o corpo humano, tanto os seus órgãos externos como os seus órgãos internos, o funcionamento dele é extraordinário. Percebemos que, de fato, é um desafio até hoje para leigos e para letrados na área da medicina, que mostra realmente essa maravilha que é o ser humano e que, de fato, ainda tem muitos mistérios com relação ao funcionamento do corpo humano. Então, louvamos a Deus por isso, porque o homem é produto da criação divina. O homem não é obra do acaso. O homem foi criado por um Deus todo-poderoso, maravilhoso, perfeito, inteligente e, portanto, pôde criar o homem de maneira admirável, como nós bem sabemos. E quando se fala que o homem foi criado do pó da terra, é interessante porque Deus, segundo a sua soberania, decidiu criar o homem do pó da terra. Deus não pegou metais preciosos, por exemplo, para criar o ser humano. Aprove a Deus escolher o pó da terra, e isso mostra a fragilidade do ser humano. E mostra justamente a sua dependência, porque ele teve uma origem humilde. Deus não precisa de grandes coisas para transformar em outras grandes coisas. Não, Deus pegou simplesmente o pó da terra, e Deus do pó da terra criou o homem conforme o relato de Gênesis. E nós encontramos isso no capítulo 1 e o capítulo de número 2 do livro do Gênesis, mostrando que o homem, Adão, foi criado do pó da terra, e a sua esposa, Eva, sua mulher, foi criada de uma das suas costelas. Né? E esse é o relato bíblico da criação. Esse é o relato que segue, podemos dizer assim, uma linha de investigação criacionista. Nós não acreditamos de que o homem foi criado pelo acaso, de maneira casual, não.
houve uma intencionalidade, um ser inteligente, um designer inteligente, aprove a ele que está acima de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, ele criou o homem do pó da terra. Louvamos a Deus por isso. De modo que já o segundo ponto do primeiro tópico vai falar que Deus ele é o autor da vida. Deus é quem gerou toda a vida dos animais, dos vegetais e do próprio homem. E aqui a gente percebe que, como Deus é o autor da vida, é o criador de todas as coisas, Deus não somente criou Adão. Note bem que, além de Deus ter criado Adão e posteriormente Eva, ele disse para que eles crescessem e multiplicassem. Obviamente, eles estariam ali procriando, e por meio do ato procriatório, e diante desse ato sexual, que obviamente traria o espermatozoide com o óvulo, obviamente traria uma outra vida, foi uma determinação de Deus. Deus estabeleceu para que o homem e a mulher pudessem estarem juntos e poder procriar. Foi, na realidade, uma ordem divina: crescei e multiplicai. Mas ainda assim, Deus age por meio desse ato procriatório do homem com a mulher. Deus ainda age diretamente na criação. Perceba o que diz lá o texto de Isaías 44, verso 2, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, diz assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Olhe bem o que Deus está dizendo aqui. Assim diz o Senhor que te criou. Foi Deus quem nos criou. Foi Deus quem nos fez. Já no livro de Jeremias, capítulo de número 1 e o verso de número 5, Jeremias vai dizer o seguinte, o texto do livro de Jeremias, Deus falando para Jeremias, ele diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Olha o que o texto diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus disse para Jeremias que ele formou Jeremias no ventre da sua mãe. Então, Deus ele age ainda hoje diretamente na formação do ser humano. Você, meu amado, é obra das mãos de Deus. Essa tua constituição física, o teu corpo, tudo o que você é, foi Deus quem formou. Deus se utilizou do ato procriatório entre um homem e uma mulher para também agir diretamente na formação do ser humano. E quando a gente vê essa ação de Deus ainda hoje participando ativamente da criação, nós vemos aqui a ideia da individualidade de cada um e esse valor intrínseco que cada um tem. Isso provém, obviamente, de um Deus todo-poderoso, de um Deus criador e que atuou diretamente na criação, na sua criação, você que está assistindo esse vídeo. Outra coisa que a gente percebe é que, obviamente, Deus participando ativamente como criador deste ato de procriação, mediante a relação de um homem e de uma mulher, nós vemos também aqui que há uma intencionalidade divina na existência de cada pessoa. Cada pessoa não está aqui por acaso, há uma intencionalidade divina por trás disso. Deus teve a intenção de que aqueles que hoje existem pudessem existir. E aí isso dá uma ideia justamente de um propósito pessoal que Deus tem na vida de cada um de nós, ok? Então é bom a gente salientar isso aqui e perceber, ele até vai colocar aqui no terceiro ponto do primeiro tópico, a individualizada formação integral. Deus criou cada um individualmente, Deus continua criando cada um individualmente, e quando Deus cria cada um individualmente, ele cria de maneira integral. Ele cria corpo, alma e espírito. Deus é o nosso Criador, Deus é aquele que criou todos nós e nos criou plenamente. E glória a Deus por isso, por um Deus todo-poderoso e que de maneira tão pessoal participa dessa
criação humana. Glória a Deus por isso. No segundo tópico, nós vemos aqui o corpo e a glória de Deus. Obviamente, o corpo manifesta a glória do Senhor. Na verdade, é impressionante, a Bíblia diz lá no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Ou seja, a obra, ela denuncia a qualidade do seu Criador. Nós vemos que qualquer obra artística, qualquer atividade artística, qualquer trabalho manual denuncia a qualidade daquele que o fez. Então toda a criação, o que está nos céus, o que está nas florestas, nos mares, e o próprio ser humano denuncia um ser inteligente, extremamente sábio, extremamente de bom gosto, que criou todas as coisas. Então, de fato, o ser humano, o próprio corpo, a criação do ser humano manifesta a glória de Deus. Deus não precisava criar o universo. Deus não precisou criar ninguém, quem quer que seja, ou o que quer que seja. Deus não precisou criar para ser Deus. Deus é soberano. Deus, independentemente da sua criatura, daquilo que ele criou, ele continua sendo Deus. Mas aprove a Deus criar o mundo, criar as pessoas como expressão do seu amor. Deus criou o mundo e Deus ama o mundo. Deus criou as pessoas e ama essas pessoas. De modo que aqui, no segundo tópico da nossa lição e no primeiro ponto, ele usa um termo interessante aqui chamado o divino tecelão. O tecelão é aquele que tece o pano, né? Ou que trabalha com o tear, é aquele que produz o pano. E ele usa essa expressão aqui, o nosso comentarista, o divino tecelão, Deus como grande tecelão, baseado no Salmo de número 139 e o verso 13. Veja como diz o texto. O salmista, ele relata: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. A ideia daqui de entretecer é a mesma ideia de tecer. Quando ele diz entreteceste-me, dá a ideia de teceste-me. O salmista compara o corpo humano como um tecido, onde o próprio Deus estava tecendo. Deus aqui aparece como uma espécie de um artista habilidoso. Nessa linguagem poética do salmista, ele diz: olha, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, o Senhor, de maneira direta, intencional, estava tecendo cada órgão do meu corpo. O Senhor estava tecendo cada célula do meu corpo. O Senhor estava tecendo cada parte mais interessante do meu corpo. Deus é o nosso grande tecelão. Ele nos teceu. Note bem também que no Salmo 139 ainda, versículo de número 15, diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, de fato, o salmista usa essa expressão para comparar o Deus Todo-Poderoso como um grande tecelão, como alguém que está tecendo um pano, como alguém que está, de fato, formando um pano, assim como ele, de fato, o fez. Ele nos formou. Então, ele entrelaça, o nosso Deus, ele entrelaça cada detalhe do nosso ser, assim como um tecelão, ele tem essa preocupação de cuidar de cada fio para formar, na verdade, um tecido. Então, essa linguagem que o salmista usa, Deus como um tecelão, e isso mostra, de fato, Deus criando cada um de nós de maneira intencional, de maneira maravilhosa, de maneira esplendorosa. Aqui, ainda no segundo tópico, o segundo ponto do segundo tópico, ele fala aqui de entendimento e de louvor. No verso 14 do Salmo 119, há uma expressão que o salmista, após dizer que lá no seu interior, possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe, lá na vida intrauterina ainda o Senhor estava me tecendo, entretecendo-me.
Ele diz o seguinte: eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. E ele diz: maravilhosas são as obras das tuas mãos. O salmista declara que ele foi formado de uma maneira maravilhosa, terrível, assombrosa, e, portanto, maravilhosas são as obras das mãos de Deus. E ele disse: e a minha alma o sabe muito bem. Ou seja, ele tinha plena convicção de que Deus o formou, de que Deus o criou. E diante disso ele diz: eu te louvarei. Ou seja, saber que fomos criados por Deus, que Deus nos criou e de que não somos obra do acaso nem produto de uma evolução qualquer, isso nos dá um sentimento de profunda gratidão e um sentimento de desejo de exaltar, glorificar e exaltar o nome desse Deus que nos criou. É isso que justamente esse ponto desse segundo tópico está falando, sobre entendimento e louvor. O salmista tinha plena compreensão que ele era uma maravilha das obras das mãos de Deus. Que este seja também o nosso entendimento, que sempre possamos trazer à nossa memória de que foi Deus quem nos criou, de que somos obras das mãos de Deus e de que, obviamente, devemos ter um coração grato por isso, sentimento de gratidão e de louvor. Existem alguns benefícios realmente de reconhecer Deus como Criador do nosso corpo. Primeiro, que quando nós entendemos que foi Deus quem nos criou, entendemos que a vida tem um valor inestimável. A vida tem valor. Vale a pena lutar pela vida, vale a pena valorizar a vida, porque a vida foi Deus quem deu. Ele é o doador da vida. Uma outra coisa que a gente aprende diante disso é que se foi Deus quem me criou, se o meu corpo foi tecido pelo próprio Deus, eu devo ter a responsabilidade de cuidar bem do meu corpo e cuidar, obviamente, da saúde desse corpo. Isso nos dá, obviamente, como eu já falei, também um sentimento de gratidão, de louvor, de adoração a Deus por aquilo que Ele fez, que foi o ser humano. Isso também dá um sentimento de santidade, ou seja, devemos agir no nosso corpo de maneira moralmente correta. Se esse corpo foi criado por Deus, nós devemos fazer escolhas morais alinhadas com a palavra de Deus, alinhadas com a vontade de Deus, visto que Deus nos criou, visto que esse corpo foi criado por Deus, devemos usá-lo como um instrumento de glorificação a Deus. Devemos viver uma vida de santificação, dedicada para Deus, entendendo que tudo que Ele fez é para a sua glória. Isso também dá uma ideia de que da esperança na redenção futura. Se Deus ele teve a intenção de nos criar, se Deus tem a intenção de nos formar, Ele também tem a intenção de um dia ressuscitar esse corpo, restaurar esse corpo para vivermos eternamente lá na eternidade com Deus. Isso também nos dá uma sensação de humildade. É que nós devemos ser bons mordomos do nosso corpo, de que nós não somos donos de nós mesmos, mas que há um Deus Todo-Poderoso que nos formou e que Ele sim é o dono da nossa vida, o dono do nosso corpo. E, portanto, isso nos estimula também a ter um relacionamento saudável, entender que aquele que está, o nosso semelhante, ele também é obra das mãos de Deus e, portanto, devo tratar esta pessoa de maneira coerente, entendendo de que ele é obra das mãos de Deus. E glória a Deus por isso. Mas aí vem um terceiro ponto ainda nesse tópico, que fala sobre o perigo dos extremos. Ou seja, diante da ideia do corpo, de que Deus criou o corpo, nós precisamos ter equilíbrio. De que maneira? Nós não podemos desprezar o nosso corpo, nós não podemos desvalorizar o nosso corpo, nem supervalorizar o nosso corpo. Ele coloca aqui que o maniqueísmo, o platonismo, o gnosticismo, eles espalharam aí a ideia de que a matéria é má. E nós vemos que, à luz da Bíblia, a matéria em si, ela não é má. A matéria é importante, foi Deus quem criou a matéria, foi Deus quem criou o corpo. E a Bíblia diz que o nosso corpo,
ele é templo e morada do Espírito Santo. E diz mais que quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. De modo que o nosso corpo precisa ser bem cuidado, bem tratado. Então a matéria em si, essencialmente, não é má, né? Claro que quando o homem pecou, Adão pecou, todo o seu ser foi contaminado pelo pecado. Não só a matéria, mas também a sua alma, o seu espírito está contaminado pelo pecado. Note bem que nessa visão aqui, por exemplo, do gnosticismo, ele vai dizer que aquilo que é espiritual é bom e a matéria é má, mas não é verdade, né? Nós precisamos entender isso, que todo ser humano foi contaminado pelo pecado e, portanto, todo ser humano precisa ser redimido, restaurado e bem cuidado. Então, essa ideia de que a matéria é má e, por isso, devemos tomar algumas atitudes como autoflagelação, isso é errado, é um equívoco. Por outro lado, existe também uma outra visão que supervaloriza o corpo, e ele vai citar a questão da Grécia Antiga, que supervalorizava o corpo e fazia um verdadeiro culto ao corpo. Então precisamos tomar cuidado, nós não podemos agir de maneira extrema a automutilação, a termos atitudes de autoflagelação, de maltratar a si mesmo, o seu próprio corpo. De maneira nenhuma devemos cuidar bem do corpo, mas também não devemos supervalorizá-lo em detrimento de outras questões importantes da vida. E aqui é importante a gente perceber que existe um certo perigo que paira no nosso século, nesse tempo em que vivemos, de uma supervalorização do corpo, que vai além daquilo que Deus estabelece. E existe um perigo em relação a essa supervalorização do corpo. Por exemplo, a questão da idolatria e da vaidade. É colocar o corpo acima do próprio Deus, é valorizar o corpo acima do próprio Deus, é ser extremamente vaidoso e se achar autossuficiente. Outro erro também, outro problema que essa supervalorização do corpo pode ter, é essa perda da identidade cristã, você perder os valores cristãos em detrimento da beleza física. Outra coisa, é um risco para a saúde. Nós vemos aí pessoas fazendo tratamentos estéticos que muitas vezes são até perigosos para tentar disfarçar cada vez mais o processo natural do envelhecimento. Então, todo ser humano nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E o ser humano deve viver extremamente preocupado em demasia com a sua aparência e muitas vezes se submetendo a certos tipos de tratamentos que podem até comprometer a sua integridade física. Pessoas até que perdem a noção do ridículo, né? De estar agindo de maneira equivocada com o seu corpo. Outra coisa importante também é que um outro perigo que essa supervalorização da aparência do corpo é o consumismo e a escravidão cultural. Muitas vezes a cultura, a mídia, impõe um padrão de beleza irreal, impõe um padrão de beleza que está fora totalmente da realidade. Nós vemos aí muitas vezes nas redes sociais as pessoas que postam foto e ao postarem suas fotos usam vários tipos de artifícios, né, chamados filtros, e que passa aquela ideia de uma pele perfeita, de olhos perfeitos, de cabelos perfeitos, e etc. E que muitas vezes isso vende uma ideia, vende uma percepção da vida humana totalmente irreal. Então, o homem não pode viver desconectado da sua realidade. Então, o corpo humano não é algo que, de fato, a gente tenha total controle sobre ele e, obviamente, devemos entender que ele vivencia um processo de envelhecimento e que não existe perfeição na aparência humana. Outra coisa que isso pode prejudicar são justamente isso, são distúrbios emocionais. Pessoas que vivem tão preocupadas com a aparência que, por exemplo, podem ter um problema de anorexia, vive em função de ter um corpo magérrimo, muito magro,
estabelece padrões de beleza totalmente irreais e insalubres. Precisamos tomar cuidado com relação a isso. O corpo é importante? Então devemos cuidar dele com equilíbrio e com sabedoria para não perdermos o propósito divino em relação ao nosso corpo. E aí, por fim, temos um terceiro tópico que fala sobre o corpo e a coletividade. Olha aí que tema interessante. O corpo e a coletividade. E aí ele vai falar sobre a prática relacional. Quando Deus criou Adão, capítulo 2 e o verso de número 18, a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Deus não criou o ser humano para viver isolado. Deus criou o ser humano, para viver conectado com outras pessoas, com o próprio Deus e, obviamente, ter relacionamentos interpessoais. E também ele ter afetividade com as pessoas. Então, isso é importante, isso faz parte do bem-estar da existência humana. Não é bom que o homem esteja só. No livro de Eclesiastes, no capítulo 4, o texto vai dizer que é melhor que serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, Provérbios capítulo 18 diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Note bem que essa prática relacional, o corpo ele foi feito, o ser humano ele foi feito para viver em coletividade. Já se é sabido de que quando o ser humano ele vive bem relacionado, ele tem bons relacionamentos, isso trazem benefícios para a sua vida emocional. Por exemplo, isso traz apoio e encorajamento, ele se sente apoiado, ele se sente encorajado. Isso traz para ele um sentimento de pertencimento. Todos nós precisamos ter essa sensação de pertencimento, de fazer parte de um grupo. Isso traz também troca de experiências. O ser humano precisa conviver uns com os outros para que ele possa ter uma visão da vida mais abrangente, para que ele possa conviver e interagir entre o ser humano. Isso traz saúde emocional para ele e isso traz uma proteção contra a solidão. Então é provado que de fato a pessoa que vive, ele foi projetado para isso, né? Viver entre bons relacionamentos. A pessoa que se relaciona com outras pessoas de maneira equilibrada, isso traz benefícios emocionais. E aí é onde entra a questão do corpo. É que também já foi provado que benefícios emocionais trazem boas consequências para o corpo. A Bíblia diz, por exemplo, que um coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, se alguém está emocionalmente bem, o seu rosto, o seu corpo, né, estará bem. Então, alguém já disse que mente sã, corpo são. Então é importante perceber isso, de maneira que essas conexões das emoções com o corpo, por exemplo, aumenta o hormônio do bem-estar. Já é provado que o abraço ele pode produzir um hormônio chamado oxitocina, e isso traz um sentimento de alívio, de bem-estar para o ser humano. Melhora o sistema imunológico. Quando a pessoa tem bons relacionamentos, se relaciona bem, o seu corpo consegue reagir melhor às doenças, consegue combater melhor as doenças. Então, o relacionamento interpessoal de qualidade, ele colabora com a vida emocional de qualidade e, consequentemente, para um corpo saudável. Por isso que aqui o comentarista coloca a prática relacional que faz bem para o corpo. E aqui ele entra no aspecto, no segundo ponto do terceiro tópico, sobre a importância da prática congregacional. O que ele quer dizer com isso? A importância de nós, servos de Deus, crentes no Senhor Jesus, estarmos congregando, fazermos parte de uma comunidade de fé. O texto lá de Hebreus capítulo 10, verso 24 por diante, diz o seguinte: não deixando de congregar como é costume de muitos. Ou seja, nós precisamos congregar, nós precisamos fazer tudo aquilo que eu acabei de falar. Nós temos uma sensação, um sentimento de necessidade de pertencimento. Então nós precisamos ter uma comunidade de fé.
Precisamos influenciar outras vidas e sermos influenciados por outras vidas que tenham o mesmo propósito que nós. Daí a importância, meu amado irmão, minha amada irmã, a importância de você congregar, de você participar de uma congregação, de uma igreja, de uma comunidade de fé, para que ali você possa compartilhar a sua fé uns com os outros e trazer saúde para a tua vida espiritual, a tua alma e, consequentemente, o teu corpo. Por fim, ainda nesse âmbito relacional do corpo e da prática congregacional, ele termina falando sobre a tecnologia e o culto. Obviamente, o culto a Deus é um momento coletivo, está se referindo ao culto coletivo aqui, ele é muito importante pela oportunidade de podermos trocar, compartilhar informações sobre a fé, e nós precisamos tomar cuidado com a tecnologia, o uso de celular excessivamente, de drones e etc., no ambiente de culto, para que a gente não venha se distrair, não aconteça distração, né? E superficialidade espiritual, que nós possamos estar conectados naquele ambiente, corpo, alma e espírito, que o nosso corpo, os nossos olhos estejam voltados para aquele ambiente de culto, que os nossos ouvidos estejam atentos à mensagem, aos louvores, né? Que nós estejamos como um todo conectados com aquele momento de adoração de culto. E a gente tem que tomar cuidado para que a tecnologia não nos venha assim desviar o nosso foco em relação ao culto. Meus amados irmãos, assim terminamos essa lição de número 2. Realmente são muitas informações importantes que nós poderemos aqui absorver para a nossa vida espiritual. Certamente cuidar do seu corpo também é uma prática espiritual, porque foi Deus que deu o seu corpo, foi Deus quem te criou, e que, portanto, devemos zelar por ele, devemos cuidar bem dele e mantê-lo longe de toda prática imoral, mas agimos com ele de maneira saudável e podemos realmente administrar essa mordomia do corpo cuja qual Deus nos entregou. Que Deus abençoe a todos os professores de escola dominical, que Deus abençoe a todos os alunos de escola bíblica dominical. Se você ainda não faz parte ainda de uma escola bíblica dominical, vá no próximo domingo, procure uma igreja, visite essa igreja pela manhã e faça uma visita numa escola bíblica dominical e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. E você também que deseja ampliar o seu conhecimento e deseja aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus, venha estudar teologia no CTADALP, Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus, em Abreu e Lima, Pernambuco. Funcionamos aqui ao lado do Templo Central, no 3º andar do anexo ao Templo Central. Olha só, temos curso de teologia, de música, de missiologia, de capelania. É a sua oportunidade. Entre em contato com o nosso WhatsApp, DDD 81 991 26 5849. Que Deus abençoe. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco.
Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.